Olá, meu nome é Sueli. Trabalho de empregada doméstica há 5 anos em casa de uma pessoa maravilhosa que me ajuda muito com meus 2 filhos. E agora se dispôs a me ajudar com todos os problemas que tenho passado em minha vida, desde que me casei com o meu atual marido. Desde o começo, desconfiei que meu marido tinha hábitos, costumes estranhos, mas nunca o questionei a respeito de algumas manias que ele tinha. E só agora eu descobri o porquê de muitas coisas estranhas. É que me via em pânico com o que ando passando. Moramos em uma habitação pequena, dentro de uma favela, na cidade de Campinas. Já ouvi muitos relatos de coisas macabras nessa favela onde eu moro, mas nunca imaginei que o meu marido estivesse envolvido em tantos acontecimentos nesse lugar. Quando eu tive o meu filho, que agora está com 5 anos, todas as sexta-feira meu marido saía, dizendo que ia fazer um serviço noturno em uma firma muito famosa de bolachas e biscoitos. Ele saía na sexta-feira e só voltava no dia seguinte, indo dormir em um barraco ao lado do nosso, com a desculpa que era para não nos acordar. Então, durante 5 anos da minha vida, aceitei essas desculpas, pois ele nunca demonstrou estar fazendo nada de errado. Mas quando tive a minha segunda filha, que agora está com 7 meses, as coisas começaram a ficar estranhas. Quando minha filha nasceu, minha mãe veio cuidar de mim em minha casa e começou a observar que meu marido estava muito magro e que seus cotovelos andavam cheios de feridas. A minha mãe foi criada no Nordeste e lá presenciou várias coisas horrendas e que as pessoas da cidade grande acham que não existem. Ela passou a me falar e me dizer que sempre, todas as vezes, não demorasse a batizar a minha filha, pois estava desconfiada de uma coisa que eu talvez não iria acreditar. Mas na vizinhança de onde eu moro, começaram a surgir boatos que uma tal fera andava rondando por ali, correndo atrás das pessoas, causando pânico e matando alguns animais da vizinhança. Comecei a desconfiar da saída do meu marido todas as sextas-feiras à noite, pois a minha mãe, de tanto falar, começou a me colocar dúvida em minha cabeça. Todos os dias deixo minhas crianças em uma creche perto do meu serviço, e todos os dias quando saio, eu vou lá buscar elas. E junto voltamos para casa tranquilamente. Mas no certo dia, em uma sexta-feira, meu marido se arrumou para sair. Já pensativa, armei um plano. Deixei minhas crianças com a vizinha e fui atrás do meu esposo.
para ter certeza que a minha mãe estava errada. Comecei então a seguir desde dentro da favela. Passando pelos becos, vi que ele andava meio desconfiado e todas as vezes olhava para trás. De repente, atravessamos uma rodovia e eu o vi entrar dentro de uma mata fechada. Como já era tarde da noite, com muito medo voltei para trás e voltei rápido para minha casa. No dia seguinte, perguntei a ele como havia sido o serviço, se ele havia ido de ônibus, o que de prontamente ele me disse que sim. Bom, sabendo eu que ele estava mentindo, então me calei, com a intenção de que ele me dissesse a verdade. Mas ele nada me disse. Então comigo pensei, na próxima sexta-feira vou descobrir aonde é que esse homem está indo. Não demorou muito, e logo chegou o final de semana. Meu marido continuava com as mesmas rotinas de quando sempre fosse chegando a sexta-feira. Parecia que ele ia ficando ansioso e todo transtornado. Quando chegou a sexta-feira, ele logo foi saindo à noite para esse tal trabalho de vigilante. E eu que já havia combinado com a minha mãe, pedi que ela viesse ficar com as crianças. E assim, fui atrás dele. Fui andando, me escondendo atrás de árvores, até ver que, como na vez anterior, ele entrou no meio da mata e desapareceu. Criei coragem e fui atrás para ver se o que minha mãe dizia tinha fundamento. Foi quando ouvi aquele uivo medonho que vinha diretamente de dentro do matagal. Percebi então que se eu não saísse dali, não sobreviveria. Se aquela estranha coisa que estava lá me visse por perto. Saí correndo, atravessei a rodovia e voltei para casa. Chegando lá aos gritos para que minha mãe abrisse a porta, além do susto que passei, ainda tive que ouvir minha mãe me dizendo que estava certa, que meu marido virava um lobisomem. Apaguei a luz do barraco, ficamos ali no escuro ouvindo todo e qualquer barulho, com bastante medo que aquela fera viesse até a nossa casa. Foi quando os cachorros começaram a latir, vieram acuando algo que trotava feito um cavalo, bufando como um animal raivoso. Aquela estranha criatura se jogou contra a porta, tentando derrubar para entrar lá dentro. Os vizinhos dos casebres em volta, ouvindo aquele tropel, se muniram de facões e pedaços de pau e vieram para cima daquele animal. Então aquela criatura, sentindo que iria apanhar ou ser morto, saiu em disparada e mandei ele ir embora. Ele não disse uma palavra, mas já sei quem é o lobisomem que anda rondando
onde eu moro. Saiu e foi embora, e apenas me olhou e nada me disse. Eu estou mudando de casa e, graças à minha patroa, sei que vou viver em paz com a minha mãe e meus filhinhos. Pelo menos, por enquanto. Essa é a minha sina, e desse homem que poderia ter me matado e matado aos meus filhos também. Obrigada por contar a minha história e cuidado, esses bichos são quem menos a gente espera. A vida sempre nos revela momentos bons e momentos ruins. Meu nome é Altair. Sou de Vassouras, no Rio de Janeiro. Lugar onde tem muitas fazendas antigas, com muitas histórias para contar. E, inclusive, uma que vou compartilhar agora com vocês. Meu tio Tatu tinha um sítio que herdou de meu avô, depois que ele morreu covardemente e estrangulado, ao qual teve seu corpo totalmente dilacerado. Sempre o meu tio Tatu e a minha mãe lutaram para descobrir o que levou meu vô Silas a ser assassinado. Qual tamanha crueldade! O meu avô era um cara que adorava negociar terrenos. E uma certa vez, ele comprou um sítio a 5 quilômetros de sua casa. E ao passar do tempo, um tal de Tavinho cismou que essas terras eram de seu pai e que o sítio já estava na justiça. O meu avô Silas, um cara de muita fibra e que não levava desaforo para casa, partiu para cima do Tavinho e meteu-lhe a foice, que só não morreu porque a sorte naquele dia estava ao seu lado e que por pouco, quase pouco, não teve o seu pescoço decepado. Tavinho então jurou e falou que mataria o meu avô. Mas 5 meses depois, Tavinho disse que iria perdoar o meu avô, pois ele iria morar em Minas Gerais e queria sair na paz daquele lugar. Mas ao passar do tempo, começaram as aparições de bichos mortos no sítio do meu avô. E quase todos os dias sumia galinha, gansos, patos. E em uma certa vez, o meu avô ficou acordado até mais tarde para ver o que era que estava acontecendo. Ficou acordado a noite toda. Até que então viu um animal próximo do sítio e, com um ato de valentia, meu avô saiu correndo atrás daquele animal com uma foice na mão. Mas a coragem de meu avô foi tanta que, na verdade, estava sendo levado ao matadouro. Exatamente a 3 quilômetros do seu sítio, o meu avô Silas foi covardemente assassinado e todo mutilado. Mas, para o espanto de todos ali, não havia sido por motivo de arma branca.
ficou uns 3 meses sem ir ao sítio. Até que então resolvemos voltar e frequentar a propriedade, pois só assim o nosso avô seria lembrado. Era uma sexta-feira de abril de 1989. Estávamos todos reunidos em família, quando ouvimos uivos do lado de fora da casa. Apagamos a lamparina e ficamos bem quietinhos. De repente, ouvimos uma voz esquisita, uma voz grossa, dizendo as simples palavras: "Devolve o que é meu. Devolve o que é meu. Vou matar a todos." Então pensamos que era o tal de Tavinho de volta, nos enchendo o saco. Exatamente como ele fazia com o nosso avô. Mas ao olhar pelo buraco da janela, meu tio avistou um baita cachorro negro que estava em 2 patas, empurrando a parede e forçando toda a estrutura da casa. Foi o que deixou o meu tio sem chão. Então me falou que o que ele mais queria naquela hora era ver o sol nascer, pois se aquela criatura entrasse na casa, com certeza mataria a todos. Meu tio falou que estava convicto que aquele animal era um lobisomem e que provavelmente esse mesmo havia matado nosso avô Silas. E disse que se nós insistíssemos em ficar naquele sítio, todos nós iríamos morrer também. Então meu tio resolveu abandonar o lugar para sempre e pelo menos ter paz. E até hoje, até os dias de hoje, aquele sítio permanece fechado e abandonado depois de todo aquele episódio que aconteceu com o nosso avô e com todos nós naquela noite. Meu muito obrigado por ouvir a minha história. Focados em lobisomens e canais parceiros, se inscreva no canal Arrepio e Mistério. Na calada da noite, France relatando. Angel Black. Contos assombrosos de nosso amigo Radamés. E assombrados e assustados de nosso amigo Senhor Ronaldo. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho da notificação e fique ligado na fera.